Eu acho que uma das coisas que a arte faz e que a música clássica, de certa forma, sempre teve é a reflexão sobre o momento, sobre aquilo que a gente está passando. E é gozado porque ela é tão poderosa nesse sentido que não importa se ela foi composta há 300 anos, há 200 anos ou hoje, ela dá sentido para a nossa existência a partir das nossas experiências. O que a gente está passando hoje em dia é essa questão, né? É a questão de vida ou morte, né? E morte, né? A gente está vivenciando essa experiência muito próxima, né, do que é a nossa vida, qual é o sentido da nossa vida, o que é a morte, quanto vale a vida, quanto vale a morte. Então, essas pessoas, esses compositores, essas músicas já pensaram isso, já refletiram sobre isso antes, né? Cabe pra gente agora dar significado para isso a partir da nossa experiência. Homenagem por Le Tombeau de Debussy. Claude Debussy morreu e uma revista de música francesa resolveu lançar uma edição em homenagem, pedindo composições para vários compositores, refletindo sobre a morte de um dos maiores, se não o maior compositor francês da história. Manuel de Falla foi um dos convidados, né, dos compositores encomendados. Ele pegou uma música para piano, que tinha referências à música latina, e começou a compor em cima disso. Essa música do Debussy era em ritmo de habanera, né? Então o Manuel de Falla pega essa ideia, né, e transforma numa marcha fúnebre que tem o ritmo da habanera e tem as características do violão, né? Dizem que ele fez essa música em um final de semana. Eles foram para na verdade uma tarde, eles se encontraram, né, no encontro de amigos assim, tem essa ideia, não sei o que, foram para um cantinho, trabalharam, isso aqui é assim, isso aqui é assado, escreve assim, escreve assado, papapá, e pum, surgiu a música, e é uma das obras-primas do nosso repertório, né?
Aí a gente tem um pouco de contraste com a Alba, de Hans Haug, compositor suíço, que começou a compor para violão, incentivado pelo Segovia, que organizou um concurso de composição. A primeira composição que ele fez para violão é um concerto de violão e orquestra. Alba é o momento do amanhecer, né? É aquela hora que o sol está começando a nascer, mas ele ainda não nasceu, né? Então, aquela hora que está tudo de noite, de repente começa a criar. São os primeiros raios, mas ainda não tem o sol, né? Só quando o céu muda de cor, assim. E uma curiosidade dessa música é que a versão original dela, a gente não tem manuscrito dessa música. Um editor italiano, pesquisador do Segovia, recebeu a encomenda de tirar essa música. Ele tirou de ouvido, transcreveu, mostrou para o Segovia, tá bom, é isso aí mesmo. Então o que a gente tem hoje é uma transcrição da gravação que o Segovia fez dessa música, né? E eu acho que ela tem um pouco esse caráter de renascimento, assim, né? Fora que o título ser super sugestivo, ela tem essa coisa do renascer, né? Do pensar, respira e vai, né? Calma, vai dar certo. Respira e vai.
Paisagem Cubana com Tristeza. Ela é composta por Léo Brauer, um compositor cubano, provavelmente o maior compositor vivo para violão, com certeza o maior compositor da segunda metade, o nome mais importante da segunda metade do século XX para violão. Tem uma obra vastíssima para violão solo. Ele era violonista, né? Com 18 anos, ele ganhou uma bolsa de estudos do governo cubano para estudar na Juilliard School, em Nova York. E ele estudou 2 anos lá, voltou para Cuba e depois foi para os países da União Soviética para entrar em contato com a vanguarda e tal. É muito gozado a história dele, é muito curiosa a história dele, porque a gente consegue dividir em 3 ou 4 grandes momentos, né, assim, grandes períodos. O primeiro período é esse período de formação dele, que ele começa a estudar os grandes nomes da música, começa a entrar em contato com a história da música. Ele fala, puxa, cadê esse repertório para eu tocar? Cadê a música do Stravinsky para eu tocar? Cadê a música do Bartók para eu tocar? E não tem para violão. Esses caras não escreveram para violão. E daí ele fala, escrevo eu, então, ao estilo desses caras. Então ele é um moleque de 16, 17 anos que compõe músicas cubanas, ao estilo cubano, só que como se fosse os grandes europeus, assim, os grandes caras, né? É uma loucura. Então, e aí tem músicas fantásticas desse período. Depois tem um segundo período que é o da vanguarda. A hora que ele entra em contato com a vanguarda da década de 60, 70, e ele vai para música experimental, começa a fazer música eletrônica, começa a fazer música tensa. São fantásticas também, para várias formações, né? E aí ele chega num momento que ele fala, não, música é tensão e relaxamento. A música que eu estou fazendo só tem tensão. A gente precisa equilibrar as coisas, a natureza é equilíbrio. E ele entra então nessa terceira fase de composição dele, que é a nova simplicidade. Porque daí ele volta a fazer música diatônica, música que é agradável para os nossos ouvidos, mas sem abandonar as ideias da música de vanguarda. Então ele começa a fazer uma conversa desse jeito, né? E aí começam a série dele de paisagens cubanas. Ele escreveu uma série de paisagens cubanas, então tem paisagem cubana com chuva, paisagem cubana com festa, paisagem cubana com rumba, e essa é a paisagem cubana com tristeza. Ele compôs em 1999 e ele escreve na partitura, né, pelo bloqueio a Cuba, pelas guerras e pelas mortes desnecessárias, né? Então é uma música de protesto instrumental para violão solo, né? É uma música que é muito densa, ela é muito, ela diz muito musicalmente e faz muito sentido nos dias de hoje, né? A nossa montagem aqui reforça esse caráter e eu acho que mais do que ela ser uma música paralisante, uma tristeza depressiva, né? Ela é uma oportunidade da gente, a partir dessa tristeza, dar passos para frente, né? Se construir a partir dela. Ter noção, sofrer por essa tristeza, ter contato com ela, mas ela não é paralisante. Ela é motora.
E é um pouco esse o espírito da fantasia elegíaca de Fernando Sor. Uma música que foi composta há quase 200 anos, né? Fernando Sor é um dos maiores compositores da história do violão, compositor catalão, de Barcelona, e que compôs a fantasia elegíaca nos últimos momentos da vida dele. Ele morreu, acho que 5 anos depois que ele compôs a música, ele morreu. É a última música que ele compôs para violão solo. Ele compôs em homenagem a uma aluna dele que morreu. E morreu no parto. Ela estava grávida, foi dar à luz e morreu. E era eles falavam que eram os protégés, né? Era uma aluna dele que ele via com muito carinho, porque era uma pessoa que ele achava que tinha muito potencial, né? da alta sociedade e tal. E cantava, né? Chamou a atenção de Rossini, porque era uma cantora, era pianista. Então a gente vê muito dessas características na música dele, né? E é uma composição que não é... A gente pensa numa música fúnebre, né? Numa coisa assim. Ela é em 2 movimentos, ela tem uma introdução, e o segundo movimento é a marcha fúnebre. Então a gente pensa sempre que é uma música muito depressiva, né? Dessas que... E eu acho que ela é mais uma música saudosista. É uma música que a gente ouve, sente essa tristeza, lembra das coisas boas que podem ter e encerra essa história, né? Ela dá a possibilidade da gente, a partir dela, pensar outros cenários e outros momentos, outros futuros. Né? Então ele vai trabalhando esse jogo de sensações, de sentimentos, de lembranças, de recordações o tempo inteiro. É muito curioso como a arte tem essa capacidade de unir as pessoas e unir as linguagens, mesmo elas sendo completamente diferentes e atemporais. A hora que eu pego essa música, eu interpreto ela de um jeito. Então as minhas ideias dialogam com o Fernando Sor e eu crio uma interpretação a partir disso. Aí a gente convidou a Carol Húngaro, artista daqui de Jundiaí, atriz fantástica daqui, para participar do projeto, e ela cria uma nova interpretação desta questão a partir da minha interpretação, a partir da interpretação do Sor. Ou seja, a gente está conversando os três ao mesmo tempo. E daí vem você com a linguagem do audiovisual agora e transforma isso. Então a gente está falando cada um de um jeito, cada um uma coisa, e a gente está conversando. Né? Isso é uma das coisas fantásticas. Acho que é uma coisa que motiva a gente a ver o que a arte quer dizer pra gente, né? Por que é uma questão de vida humana? Porque é isso, porque ela é atemporal, ela dá sentido para a nossa existência, ela dá sentido para a nossa vida e ela transforma a nossa existência. Ela que dá, num período que a gente está tão vazio, né? Ela dá escape, ela dá perspectiva pra gente. Ela enche a gente.